tarde. Bom, gente. Gente, então o que acontece? Senão o cara ia fazer aniversário só de 4 em 4 anos, né? Então, ó, o seu espaço amostral, o que ele tem? Ó? Todas as possibilidades, né? Então, vamos pensar aqui. Pessoa número 1, pessoa número 2, pessoa número 3, até a pessoa número R. Então, a primeira pessoa tem 365 possibilidades de dia de aniversário para ela. A segunda pessoa também tem 365 dias de possibilidade para ela. A pessoa 3 também tem 365 dias de possibilidade, até a última pessoa que também vai ter 365 dias de possibilidade. Isso me dá, então, 365 elevado a R de maneiras dessas pessoas fazerem aniversário. O português, o exercício diz, qual a probabilidade de haver pelo menos 2 pessoas que façam aniversário no mesmo dia? Pelo menos 2 fazendo aniversário no mesmo dia. O que não pode acontecer? Não pode acontecer de todas fazerem aniversário em dias diferentes, né? Então, vamos fazer o seguinte, às vezes é mais fácil, usando aquela estratégia, né, que a probabilidade de ocorrer o A, mas a probabilidade de não ocorrer o A, isso é igual a 1, então, nesse caso aqui, a probabilidade de ocorrer o A seria 1 menos a probabilidade de não ocorrer o A. Beleza. Então, a probabilidade de ocorrer o A é 1 menos a probabilidade de não ocorrer o A. Então, o que seria o evento A aqui? Pelo menos 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo dia. Então, o contrário disso seria ninguém fazer aniversário no mesmo dia. Então, se a gente conta isso, olha só, vamos pôr aqui, ó. Vamos contar, é uma prova discursiva, né? Eu esqueci de escrever bonitinho ali em cima, né? Mas agora eu vou escrever. Vamos contar o total de possibilidades, de todos fazerem aniversário em dias distintos. Faltou uma condição aqui no começo do exercício, ele não deixou claro, né? Mas vamos supor que o número de pessoas é menor que o número de dias disponíveis, né? Então, vamos supor que eu tenho R pessoas e esse R é menor ou igual a 365, né? Então, para fazer essa contagem, olha só. 1, 2, 3, parari, parará. Aqui eu tenho primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, até a R ª pessoa. Então, a primeira pessoa ela vai ter 365 possibilidades, gasta uma 364, supondo que ninguém faz aniversário no mesmo dia. Então, aqui vai dar 363 até esse cara aqui, que vai ser 365 menos R menos 1, né, gente? Vou até pôr colchete. Porque aqui, quando a gente for fazer a escolha da etapa R, então, quando fizermos a escolha da etapa R, R menos 1 pessoas já foram escolhidas. Então, o que não pode acontecer na etapa R? Não pode acontecer de ter o mesmo dia que as R menos 1 pessoas fizeram aniversário. Então, pega os 365 dias e elimina as R menos 1 escolhas que foram feitas anteriormente. Então, aqui vai ficar 365 vezes 364 vezes parari, parará. Aqui vai ficar menos com menos mais 1, 366 menos R. Pronto. Então, essas aqui seriam todas as formas das pessoas não fazerem aniversário no mesmo dia. Portanto,
a probabilidade das pessoas fazerem aniversário no mesmo dia vai ser de 1 menos a probabilidade delas não fazerem aniversário no mesmo dia. Então, aqui vai ficar 365 vezes 364 vezes parari parará, vezes 366 menos R, dividido por 365 elevado a R. Bom, no máximo aqui, para facilitar a vida, a gente vai ter a probabilidade de A, tira o mínimo, o mínimo vai ser 365 elevado a R, aqui vai ficar 365 elevado a R menos 365 vezes 364 vezes parari parará, até chegar em 366 menos R. Aí aqui, né, com essa expressão cabulosa que é montada, um pouquinho, 365 elevado a R. A gente poderia montar uma tabelinha, né? Ou seja, a partir do momento que você souber que, sei lá, num grupo de 5 pessoas, qual a probabilidade, qual que é o português certinho mesmo lá? A gente poderia fazer adaptações, né? Em um grupo de 5 pessoas, qual a probabilidade de haver pelo menos 2 que façam aniversário no mesmo dia? Em um grupo de, sei lá, 50 pessoas, qual a probabilidade de haver pelo menos 2 fazendo aniversário no mesmo dia? Então, fica assim, uma expressãozinha meio feiosa, mas é isso aí mesmo. Bom, e pelo que as pessoas se enganam, elas podem pensar assim, mas qual seria uma quantidade de pessoas necessária e suficiente para que eu garanta que vai ter pelo menos 2 fazendo aniversário no mesmo dia com acima de 90% de probabilidade, né? Qual número de pessoas você deveria ter para garantir 90%, acima de 90% de probabilidade de você ter 2 fazendo aniversário no mesmo dia, né? Olha só. 365 mais uma? Pior que não, viu, Biase? Pior que não. 50? Como é que você falou 50, Yuri? Na verdade, dá um pouco menos de 50, acho que 45. Aí, qual que é o lance, né? O lance é vir aqui, ó. Aqui. O lance é vir aqui e talvez construir uma tabelinha, pegar uma científica aí, uma calculadora, e substituindo o R aí, você começa do 40, e aí a partir do 40 você vê quem que dá acima de 0,9. Mas é um exercício interessante. Esse daqui é um clássico, né? Um dos vários clássicos que a gente tem por aí, né? Beleza. E o 2? Alguém chegou a fazer o 2? Deu tempo? Bom, na verdade, alguém conseguiu fazer o 1. Então, mão na massa. Olha aí, gente. Faltou só o conhecimento da loteria, né? Ó, em uma loteria de N números, há um só prêmio. Sorteia, vai ter um ganhador só, tá vendo? O Salvador compra N bilhetes para uma só extração, um só sorteio. E o Silvio compra N bilhetes, um para cada uma de N extrações. Então, vamos, igual eu estava dando um exemplo para o Arthur, se você pensa aí em 5 sorteios todo sábado. Então, durante 5 sábados, ele comprou um sorteio para cada sábado. Enquanto o Salvador comprou 5 bilhetes para um sorteio, né? Qual dos dois jogadores tem mais chance de ganhar, né? O Salvador é tranquilo, né? Aqui. O Salvador, ele tem lá quantos bilhetes disponíveis? Olha só, nós temos N maiúsculo bilhetes disponíveis, né? E o Salvador comprou N.
Então, a chance do Salvador ganhar é de N sobre N. Nossa, ficou ruim essa mesma letra, né? Aí o Silvio, cara, o que, que vai acontecer? A pergunta lá, tipo, qual dos dois tem mais chances de ganhar? O Silvio, se você for olhar, ele tem chance de ganhar pelo menos uma extração, né? Então, pelo menos uma quer dizer que ele ganha uma, ou ele ganha duas, ou ele ganha três, ou ele ganha quatro. Tá, então a gente pode usar a mesma estratégia que a gente fez no exercício de cima para pensar o único jeito dele perder é se ele errar todos, né? Então, ele perde quando ele erra todos, né? Então, Silvio, vamos pensar aqui, ó, o Silvio, ele erra todos os jogos, os N jogos que ele comprou, N jogos que ele comprou, com probabilidade, beleza, probabilidade. Então, se eu estou pensando aqui que ele vai errar, então, ele vai errar com N menos uma, né, pessoas? Então, vamos supor que, não vai caber aqui. Então, vamos pensar aqui, ó, o primeiro jogo dele, o segundo jogo, o terceiro, e aí ele comprou N baguinhos, né? Então, aqui o primeiro bilhete, o segundo bilhete, o terceiro sorteio, aí ele comprou N sorteios, né? Então, a chance dele errar aqui, ó, a chance dele errar o primeiro vai ser N menos um dividido por N. Que aí ele errar, então quer dizer que só tem um certo. Então, se só tem um certo, então ele pode errar com todos os que não estão certo. Todos os que não estão certos são todos os bilhetes menos um, né? Então, essa aqui é a chance dele errar. Aí, para ele errar o segundo jogo, ele tem que comprar um outro bilhete que também não ganha. Aí, um outro bilhete que não ganha é qualquer bilhete que não for o certo. Então, vai ficar N menos 1 sobre N, segue o bonde, N menos 1 sobre N, até parará, N menos 1 sobre N. Então, a chance dele errar tudo aqui, ó, vai ser de N menos 1 elevado a N sobre N elevado a N. Então, isso aqui seria a probabilidade dele comprar algum bilhete que ele vai perder todas. Mas nós queremos saber a chance dele ganhar alguma coisa. Ele ganhar é alguma coisa, qual dos dois? É, chance de ganhar algum prêmio. A chance dele ganhar algum prêmio seria pegar a mesma estratégia que a gente usou lá no exercício 1. Então, a probabilidade dele, vou pôr assim, PG, ele ganhar alguma coisa, seria 100% menos a probabilidade dele perder todas. Então, aqui ficaria a probabilidade dele ganhar alguma coisa é de 1 menos essa coisa horrível aí, ó, n menos 1 elevado a n, dividido por n elevado a n. Bom, a gente pode aqui tirar o menino, então largar quieto assim. Vai ficar aqui, se eu tirar o mínimo, vai ficar n elevado a n. Aqui vai ficar dividido por 1 da n elevado a n, menos n menos 1 elevado a n. Aí vem aquele lance, né? Quem é maior? A probabilidade do Salvador ou a probabilidade do Silvio? Aí nós podemos pensar em probabilidade para dois bilhetes. Vamos poder começar pensando com dois bilhetes. Então, vamos supor que n é igual a 2. Se o n for igual a 2, o que acontece com o Salvador? Aí vamos ver assim, o que acontece com o Silvio. Vamos ver se cabe aqui, né? Então, o Salvador,
a probabilidade dele lá seria 2 sobre N, né? E aqui o Silvio ficaria 1 menos N menos 1 elevado ao quadrado dividido por N elevado ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1 menos, vou pôr um colchete, então vai ficar o quadrado, olha eu escrevendo de novo, o quadrado do primeiro, sobre N ao quadrado, né? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, sobre N ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é 1 sobre N ao quadrado. Então, esse cara aqui vai ficar 1 menos 1 mais 2 sobre Enão, mais nada, menos 1 sobre N ao quadrado. Confere? 1 menos 1 vai dar 0, né? Tchup, tchup. E aqui está rolando 2 sobre N, olha só, menos 1 sobre N ao quadrado. Quem é maior, pessoas? Olha só, o Salvador, o dele está dando 2 sobre N. O Silvio está dando 2 sobre N, menos 1 sobre N ao quadrado. Agora, quem é maior? Salvador ou Silvio? Parece que o Salvador tem maior probabilidade, né? Vocês estão vendo que vai rolar uma indução aí, né, pessoas? Então, ó, não sei se vocês estão vendo, mas podemos assim dizer, ó, podemos, já vou afirmar, provar por indução, o caso base já está pronto aí na nossa frente, que Salvador tem maiores chances. E para a gente concluir que o Salvador tem maiores chances, temos que provar o seguinte. Suponha Oxa, borrachinha teimosa. Suponha que, aqui eu estou criando a hipótese de indução, né? Então, vou supor aqui que 2 sobre N, ele é maior do que 1 menos N menos 1 ao quadrado, N menos 1 ao quadrado, não, no caso, elevado a N, né? N menos 1 ao quadrado elevado a N dividido por N ao quadrado. E aqui não é N ao quadrado, né, pessoas? É Nzinho, porque ele comprou N cartelinhas. Deixa eu ver se eu não estou pegando isso. E aqui é N também. Então, supondo que essa parada é verdade, uma equivalência. Uma equivalência aqui seria jogar isso aqui para cá, ó, vai ficar N maiúsculo, N mais 1 elevado a N, dividido por N maiúsculo elevado a N, passou positivo, tem que ser maior do que 1 menos N dividido por N. Então, supondo que isso aqui seja verdade, ou seja, supondo que aqui eu tenho uma hipótese de indução, o que eu preciso fazer agora para provar que o Salvador tem maiores chances do que o Silvio? Qual que seria o lance? Então, usando o lance da indução, lembrando, o P de 0 tem que ser verdade, né? Supondo que o P de N é verdade, o P de N tem que implicar que o P de N mais 1 é verdade, ou seja, a propriedade válida para N implica que a propriedade é válida para N mais 1, então eu preciso fazer aparecer um N mais 1 aqui na história, né? É muito interessante na indução você pensar o seguinte, o que você quer que apareça, né? Então,
Deixa eu copiar aqui para não ter que ficar voltando nessa página o tempo todo. Copiar. Aqui está. Então, o que eu tenho que provar que é verdade? Vou pôr aqui embaixo. Ó. Agora, para continuar aqui, olha... Ah, eu estava escrevendo, apaguei, cacete. O que eu tenho que chegar, né? Eu tenho que chegar no seguinte. O passo n mais 1 seria, eu tenho que chegar aqui, o n mais 1 elevado a n mais 1, dividido por n elevado a n mais 1, ele é maior do que 1 menos n mais 1 dividido por n. Então, o lance da indução, pessoas, e aí eu estou aqui lembrando das correções que eu fiz nas provas de vocês, tinha uma questão de indução lá, se eu não me engano. E aí, cara, o olho é assim, ó, um no que você tem, um olho aqui, nossa, isso é um olho, tá, gente? Um olho de estrelinha. E o outro olho, você fica olhando no que você tem que chegar. E qual que é a sua missão? Encher a linguiça daqui até chegar aqui, sacou? Então, esse é o plano. Corrigir, aqui é mais um, aqui é mais um, aqui é mais um, tá tudo certo agora, né? Agora, o que você tem que fazer para aparecer aqui embaixo essa parada? Qual que é o processo aqui? 2 minutinhos para você terminar aí. Agora, a matemática básica, o que fazer. O que acontece? Olha só. Você tem que fazer aparecer mais um, mais um. Então, que tal a gente multiplicar geral por maiúsculo, né? Por n menos 1 dividido por n, ah? Porque aí, ó, o lado esquerdo vai aparecer o que você precisa. E o que eu preciso? Vou até mudar de cor, vou deixar azul. N menos 1 sobre n vezes n menos 1 sobre n elevado a n. Então, já vou pôr entre parênteses aqui, vai aparecer n menos 1 sobre n elevado a n mais 1. Olha aí. Zerou. O lado esquerdo está pronto. Agora, o que vai rolar no lado direito? Aqui vai aparecer, ó, chuveirinho, 1 vezes n menos 1 sobre n, então vai ficar n menos 1 sobre n, menos n sobre n, vezes n menos 1 sobre n. Aí, eu vou prosseguir só com o lado direito aqui, ó, o lado esquerdo já está pronto. Então, vou prosseguir com o lado direito aqui, ó, vai aparecer o quê? N dividido por n dá 1, menos 1 sobre n. Beleza. Aqui vai aparecer menos n vezes n não, n vezes n não, n vezes n não, n vezes n dá n ao quadrado. Aqui vai aparecer menos com menos vira mais, n, fechou, n, dividido por n ao quadrado. N ao quadrado. Aí aqui a gente dá uma cortada aqui, papá, cortou para cá também. E aí o que sobrou? Sobrou 1 menos 1 sobre n. E aqui sobrou... Cadê menos 1 sobre n? Ah, é mais, né, gente? Aqui, deixa eu ver se eu não errei, se não, não, tá certinho. E aí sobrou 1 menos 1 sobre n mais n sobre n ao quadrado. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. N vezes n não. 1, 2, 3, 4 parcelas. N vezes n não ao quadrado. N vezes com menos dá mais. N dividido por n ao quadrado. Aí, o que você tem? Olha só. Eu tenho 1 menos 1 sobre n mais n sobre n ao quadrado. Se você simplesmente... deixa eu abrir essa conta aqui, né? Não vai caber aqui, então vou pôr de cá. Então, aqui vai ficar
1 menos 1 sobre Enão, menos N sobre Enão, mais N sobre Enão ao quadrado. Não vai caber aqui, eu vou ter que chegar essa parada um pouco para baixo. Eu já copiei ela, né? Então, vou chegar daqui um pouco para baixo. Aqui eu apaguei, que é 1 sobre N. E isso aqui vai ser igual a 1 menos 1 sobre Enão, menos N sobre Enão, mais N sobre Enão ao quadrado. E isso, então, vai ser 1 menos. Deixa eu colocar o menos em evidências. Aí, agora ficou bonitinho. N mais 1 dividido por Enão, mais N dividido por Enão ao quadrado. Só que se eu jogar fora, por exemplo, esse pedaço aqui, então o que sobrar fica menor, porque ele está somando. Então, se eu tiro um pedaço da soma, o resultado final ele é menor do que eu tinha antes. E assim eu chego em 1 menos N mais 1 dividido por N, que é exatamente o que eu queria chegar. Então, a conclusão é, eu tenho aqui em cima, olha só, desse ponto, eu tenho N menos 1 dividido por N, elevado a N mais 1, que deu maior, que é maior que 1 menos N mais 1 dividido por N, como queríamos demonstrar. Aí, como aqui o português eu já disse, podemos provar por indução que Salvador tem maiores chances, então eu não preciso concluir de novo, porque já está concluído, porque eu acabei de aplicar o processo de indução, né? Mas, se você preferir, portanto, Salvador, prova discursiva, tem maiores chances do que Silvio. Pronto. Finish. Aperta a pausa.